Olá, bom dia, ou boa tarde, né? Boa noite também. Vamos ver lá que hora que você vai ver, né? Essa gravação que eu deixei aqui. Vamos dar início aqui, ó, ao que importa, né? O que é mais importante para nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos proteja, nos guarde, nos liberte de toda obra maligna, tá certo? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez na sua presença, Senhor. A certeza que o Senhor está presente a nos ouvir. Venho te pedir, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar a viver em tua alegria e com paz. Dai-nos forças e que o Senhor possa nos dar entendimento para a gente resistir a qualquer tipo de problema, a ansiedades, a raivas, a invejas, a depressões, amarguras, solidão, culpa, qualquer coisa, Senhor, até mesmo o medo e o desespero. Livra-nos, Senhor, livra-nos disso, salva-nos quando o nosso espírito estiver desanimado, nos renove. Renove o nosso coração, renove a nossa vida, renove a nossa alma. Senhor, de acordo com a tua palavra, o Senhor sempre persevera. O Senhor diz que quando aquele que persevera, né, obtém uma vida próspera, uma vida plena, uma vida saudável na sua presença. Estamos aqui perseverando, buscando estar com o Senhor. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para que a gente venha aprender cada vez mais tudo quanto diz referente à tua palavra. Entregamos essa live nas suas mãos. Entrega agora, Senhor, todos que aqui estão presentes, todos que ouvirem essa live nas suas mãos, para que o Senhor possa cuidar, abençoar, livrar, proteger, livrar da inveja, da depressão, da amargura, da solidão, livrar, Senhor, do desespero, do medo, de qualquer coisa que venha ser desagradável, tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Entregamos nas suas mãos nessa hora. Eu entrego agora as nossas vidas nas suas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Abra os nossos olhos para que a gente venha prosseguir, nos posicionar sempre na sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos aqui então dar continuidade ao que nós nos propomos a fazer, não é mesmo? Nós nos propomos aqui a continuar, né, quanto o livro da Bíblia, né? E hoje nós vamos falar do livro do profeta Sofonias. Eu vou ler aqui o que está escrito, né, o capítulo de número 1, e depois eu venho com a explicação para vocês, tá bom? No capítulo de número 1, vai falar sobre as ameaças contra a Judá e Jerusalém. Mas antes, vamos lá, né? Você novo que está chegando, se inscreva aí no canal. Aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Depois, se você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim. Você, ó, não esqueça de dar o seu like, apertar aí nessa mãozinha para mostrar para o canal que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo, você novo, você nova que está chegando, se inscreva-se no canal e se coloca sempre em posicionamento na direção do Pai, tá? Porque quando nós estamos na direção do Pai, nós somos pessoas abençoadas, e toda pessoa abençoada, ela gosta de ajudar o próximo, ela gosta de ser solidária, de levar a palavra amiga para alguém. E como nós somos pessoas abençoadas, nós somos a própria bênção, nós vamos levar, quando terminar aqui, a palavra amiga para alguém, compartilhando, tá?
faça o compartilhamento da palavra, tá bom? Dessa palavra amiga que eu trago aqui para vocês. Que o Senhor nosso Deus possa trazer alegria para os nossos corações, para os nossos dias, tá bom? Então vamos lá. Eu vou procurar ser bem sucinta, né? Por causa do tempo que cada um tem nas suas vidas. E diz assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cussi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência ou engano a casa de seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai-vos, moradores de Marques, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que, naquele tempo, enquadrearei a Jerusalém com lanternas. E castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, e clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dia da trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andaram como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a tua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Prestaram atenção aqui? Veja bem, a palavra do Senhor veio do profeta Sofonias. Esse profeta, ele exerceu o seu ministério durante o reinado de Josias, no período entre 640 anos e 609 a.C., nessa época aí, mais ou menos não, nesta época. E ele anunciou a queda do reino de Judá e da cidade de Jerusalém, porque como consequência disso,
por causa dos pecados, né, de toda da nação. Então o povo havia se envolvido com idolatria, com a corrupção e com todo tipo de iniquidade que não condizia com aquilo, com a lei do Senhor. Além disso, eles não obedeciam a voz de Deus, né, do Altíssimo. E mesmo assim, eles se sentiam protegidos e seguros. Eles achavam que estavam seguros, né, e protegidos. Mas tudo isso provocou uma grande ira no nosso Deus, no Deus eterno. Então, essa mensagem também vale para os nossos dias de hoje. Vale para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque há muitas afrontas a Deus nos dias de hoje. Há muitas mentiras, há muitas invejas, há muitas, como é que eu vou falar? Rebeldia, há muita rebeldia. Há pessoas fazendo coisas terríveis nos nossos dias. E ainda se sentem confortáveis com isso, tá? E acham que tá tudo certo, e confiam neles, assim, neles próprios, né? Como se Deus não existisse, mas Deus existe, tá? Deus é justo, Deus é o grande juiz, Ele é o nosso advogado, tá? Então, Deus viu que era necessário mostrar para esse povo lá do passado, né, que ele era Deus, e só através dele viria a segurança, a tranquilidade, e somente para aqueles que se submetessem às providências, né, os preceitos dele, né, as providências divinas. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí ele começou a falar, né, sobre consumir toda a terra, né? Aqui, quando ele diz em consumir, ele está falando como castigo, que seria inevitável dar um castigo a todos. Todos precisavam passar por esse castigo. Assim também é nos nossos dias. Não pensa você que Deus está quietinho, que não está trabalhando, que ele não está vendo as coisas que estão acontecendo, que ele está vendo. E ele vai trazer quanto às consequências daquilo que está sendo feito nos dias de hoje, né? Dos erros, dos pecados, das mentiras, das idolatrias, até idolatrias também. Existem pessoas que idolatram outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus verdadeiro. Então, Deus vai trazer com certeza o castigo, né? Porque essas pessoas não estão seguindo os mandamentos de Deus. E aí também falam, vamos aqui dar continuidade aqui, também fala sobre a prata, que nem a prata nem o ouro, né? Tem essa frase, nem a prata nem o ouro, no versículo 18, que fala, nem a sua prata, nem o seu ouro hoje poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Aqui, o que ele está dizendo aqui? E só poderá haver livramento para aqueles que se arrependerem. Por quê? Porque as coisas materiais, né, dinheiro, ouro, prata, nada disso vai trazer a proteção, né, para a pessoa que está fora dos preceitos de Deus, daquilo que Deus mostra no caminho da obediência. Então, não adianta, porque os bens materiais, eles não vão proteger. E também não justifica ninguém, né? Também não há justificativa para isso. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu acho de grande valia, que vocês venham saber além do que eu li aqui. Vamos entender quem foi o profeta Sofonia, né? O profeta Sofonia, ele foi um profeta que nós vimos ali escrito que ele nasceu no final do reinado de Manassés, né? E que foi aquele rei, um rei que era muito cruel, né? Que
era um rei que ele era idolatra, né? Ele idolatrava lá outras coisas e era muito cruel, ele era muito ruim. Então o profeta, ele viveu em Judá, né? E ele houve o ministério dele, ele começou a profetizar alguns anos antes de Cristo, né? Mas, veja bem, naquela época existiam 4 personagens com o mesmo nome de Sofonias, tá? Tá na Bíblia, existiam 4 personagens que conta a história na Bíblia. E esses 4 eu vou citar para vocês. Porque todos tinham o mesmo nome de Sofonia, né? E os outros Sofonias na Bíblia, né? Que foi, está escrito, né? Conta que houve um Sofonia que era levita, que ele era descendente de Coate e que era filho também de ele era filho de um sacerdote também. E durante o reinado do rei de Zedequias, esse Sofonia levita, ele era um mensageiro que levava as mensagens, né, os pedidos de oração para o rei. Então ele levava as orações e ele trazia os oráculos, né, que era contra o exército do rei, que era o rei Nabucodonosor da época, Nabucodonosor da época, né? Então, também houve um outro Sofonias, um outro personagem, que foi pai de Josias, que foi um exilado, né, que retornou lá do cativeiro babilônico, e o quarto era o profeta Sofonias, que é esse que eu estou falando, né, que nós sabemos que foi filho de Cussi, que vem falando logo no início aqui, ó. Palavra do Senhor que veio de Sofonia, filho de Cussi, filho de Gedalias e assim sucessivamente. Então, esse Sofonia aqui, ele escreveu esse livro, né? Então, o nome Sofonias significa, o nome Sofonias significa Jeová ocultou. O nome Sofonias significa Jeová ocultou. Então, esse profeta, Sofonia, ele viveu em Judá. Porém, não se sabe qual foi a duração do ministério dele lá em Judá, na época que ele começou a profetizar, né? E quanto ao livro, o livro do profeta Sofonia, também foi após o descobrimento do livro da lei, quando eles descobriram a lei. E Sofonias, ele foi considerado, na época, contemporâneo, diante dos outros profetas, diante do profeta Naum, diante do profeta... o Naum é aquele que profetizou, né, contra a cidade de Nínive. E diante também o profeta Jeremias, que alcançou, né, que ele alcançou lá a cidade, deixa eu lembrar que eu esqueci, que alcançou lá a cidade de Jerusalém, né? Então, veja bem, o profeta Sofonias, ele foi considerado contemporâneo em relação a esses outros profetas, como eu já disse aqui, né, que foi Naum e Jeremias, que alcançou a queda da cidade lá de Jerusalém. Agora lembrei, da cidade de Jerusalém. Então, veja bem, hoje em dia nós podemos comparar tudo isso, né? Podemos comparar, como a própria explicação ali diz, que nós podemos comparar tudo isso que foi profetizado quanto
na época, né, quanto ao arrependimento dos pecados, dos erros, né, de tudo quanto o povo fazia devido às corrupções e tudo mais. Por que eu estou querendo mostrar para vocês, dizer quanto a isso? Porque nos faz lembrar que nós devemos confessar, né? Nos arrepender, né? Diante de Deus. Nos arrepender de muitos erros que ficam escondidinhos, que a gente pensa que Deus não sabe, mas Deus sabe quanto aos nossos erros escondidos, quanto aos nossos pecados, quanto aos nossos sentimentos, quanto a tudo. Deus vê tudo, Ele sabe tudo. O que a gente aprende aí? A gente aprende, eu tô sempre falando, né? A gente vai sempre repetindo a mesma coisa, mas é a lei do Senhor. Então a gente aprende que o pecado, ele independe do que temos à nossa volta, ou até mesmo de pessoas que estejam nos rodeando. Às vezes, nós pecamos diante de coisas, né? De coisas que eu quero dizer, diante de pessoas que nos rodeiam. E a gente pensa que Deus não está vendo, a gente pecamos contra as pessoas, né? E a gente pensa que Deus não está vendo. Eu quero dizer para você uma coisa, que você deve se posicionar, né, diante do Senhor e se decidir a andar no direcionamento dele, né? Andar em retidão quanto a Deus, ligado em Deus. Porque só Deus, ele pode nos encher, só Deus pode nos encher de paz, de alegria, conforme ele mesmo fala, né, quanto a isso. Onde que eu li aqui, que eu vou ler para vocês. Eu li aqui para vocês, quanto à alegria, um versículo aqui, acontecerá que no sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes de estrangeiros. Não é aqui. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espessam com borra de vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz o mal. Não é aqui, gente. Eu vou ter que voltar a ler aqui, para mim, teria que ler toda essa parte aqui para mim mostrar para vocês onde o Senhor diz que Ele quer ver a nossa alegria. Todavia, a alegria do Senhor tem que estar em nossas vidas, né? A alegria do Senhor tem que estar em nossas vidas, tá bom? Independente de circunstâncias, de situações difíceis que a gente passa, porque todo mundo tem, né, suas situações complicadas. E nós precisamos desenvolver em nós mesmos, o amor de Cristo, né? Desenvolver em nós o arrependimento, desenvolver em nós buscar estar mais ligado, mais em contato com o Senhor, para que todos nós sejamos abençoados e tenhamos livramentos de Deus, porque o livramento de Deus nos acompanha sempre que nós nos viramos para Ele, estamos sempre em contato com Ele. Então, precisamos ser pessoas generosas, pessoas boas, que possamos ajudar uns aos outros, tá bom? Amanhã eu venho falar com vocês quanto ao capítulo de número 2, para a gente dar continuidade, né? Aqui, capítulo de número 2, que vai falar sobre o que devemos, para que a gente venha nos congregar, né? Aqui vai falar lá do caso da história, né? Lá, né? Congregai-vos
Sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Então aqui está dizendo que devemos, aqui no caso, está falando em buscar, né, ao Senhor, né, se tornar e buscar mais ao Senhor, ser pessoas mais mansas, mais moderadas, né, nada de rebeldia, né, a rebeldia não leva ninguém a caminho algum. E quando nós estamos na presença do Pai, é bênção, é paz, é segurança, é harmonia, é alegria, tá certo? Então amanhã eu venho falar aqui sobre esse capítulo e aí a gente dá continuidade aqui à explicação que está aqui na própria Bíblia, ó, tá aqui na Bíblia, tá vendo? Tudo aqui na Bíblia. Aí eu venho trazer para vocês, tá bom? Uma boa tarde para você, um bom dia, que Deus o abençoe grandemente, ou uma boa noite, né? Uma boa madrugada, e que nós possamos viver em paz, em segurança, em alegria com o nosso Deus, nosso Pai eterno, tá bom? Porque Deus, ele muitas das vezes faz a gente passar por provações, a gente passa por provações e a gente se sente às vezes enfraquecidos, mas quando nós buscamos ao Pai, quando nós buscamos ao Senhor, Ele sempre nos fortalece, Ele faz com que a gente venha prosseguir em segurança, tá bom? Deixa eu ler um versículo para vocês que está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entendeu? A paz de Cristo excede todo entendimento. Desde o momento que a gente ouve a palavra do Senhor, que a gente busca estar com Ele, a nossa fé vai crescendo, a gente, toda aquela angústia que está dentro, né, que a pessoa sente, às vezes está num momento de muita dificuldade, fica angustiado, né, fica movendo coisas dentro, né. Então, sabe que o prazer de conhecer a palavra do Senhor enche os nossos corações de paz, enche os nossos corações de alegria. Então, a gente fica tranquilo, fica em paz. Todo aquele que anda na presença do Pai tem alegria e paz, tá bom? Amanhã eu volto com vocês. Bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.